Chegada a Semana do Meio Ambiente, a gente sempre faz reflexões sobre vários aspectos da questão ambiental. E uma delas importantíssima é a questão da paisagem. E nós moramos numa ilha, cidade de Vitória, né, que é cercada também por uma série de pontões emergentes, o Penedo, o Morro do Moreno, a entrada da Baía de Vitória. Nós temos uma sequência de paisagens naturais notáveis, né? E, inclusive, paisagens ligadas à questão histórica, como o Morro do Convento da Penha. Nós vamos falar um pouco sobre isso com duas arquitetas, a Patrícia Stelzer e Isabela Muniz, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje para falar sobre esse assunto, que eu acho que envolve toda a população da cidade, né? As cidades de uma maneira geral. Para começar, a gente nos comparar com cidades que são somente formadas por paisagens de arquitetura de prédios, né? Como as grandes metrópoles no mundo afora. Como que é trabalhar essa paisagem com uma cidade como Vitória? Poderia começar falando que a paisagem é onde a sua vista alcança. Então, depende muito da forma de observação da pessoa, né? É subjetiva e indissociada do tempo, porque cada contexto social você vê a paisagem representada de uma forma. Então teve toda uma trajetória de representação da paisagem, desde os pintores, passando pela fotografia, o cinema, e tudo isso envolve a paisagem. Então a paisagem é uma constante em nossas vidas, né? Então quando você falou que o estado realmente ele representa muito bem a questão da paisagem. Esses afloramentos rochosos, eles estão em todo o estado, né? Vamos dizer, lá em Pancas, em Alfredo Chaves, e mesmo na região metropolitana da Grande Vitória, que a gente tem belíssimos monumentos, né? Que hoje são protegidos, né? Muitos são APAs do estado, na área de proteção ambiental, como o Mestre Álvaro, nós temos o Penedo, temos o Morro do Moreno, como você já disse. Então nós temos uma região que a base geomorfológica, ela potencializa a paisagem. Então a gente tem que ter agora o cuidado de como a gente veio se apropriando dessa base geomorfológica natural ao longo dos anos, historicamente, na região metropolitana. Sem dúvida. E o interessante é que agora nós temos uma lei que regula e que considera a paisagem metropolitana, né? Que é o PDUI, que foi uma lei sancionada agora em 2017. A partir do Estatuto da Metrópole, que a gente teve que fazer essa lei que nós já temos no Estado, na região metropolitana. Então, assim, por exemplo, o Mestre Álvaro... PDUI? PDUI, urbano integrado, porque você tem que trabalhar todos os municípios, no caso, a região metropolitana da Grande Vitória, é composto por 7 municípios, né? Que é Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, que foram os primeiros municípios adensados, e depois, posteriormente, integrou a região metropolitana, Guarapari e Fundão. Então, toda essa região ela tem que ser considerada como alguns usos e atividades são de uso comum, de interesse público. Sim. Por exemplo, foram tratadas na lei 4 grandes áreas de interesse comum a todos esses municípios. Um é desenvolvimento econômico, né, porque rege e a economia ela não é restrita a um território administrativo limitado, ele se expande. Assim como a mobilidade, nós temos o meio ambiente, então foi também trabalhado nessa questão. Se expande assim, eu até vou colocar como exemplo, né? Nós aqui de Vitória vemos o Mestre Álvaro, que é no município da Serra, né? Sim, a paisagem ela interage, não está restrita ao seu território onde ela está situada. Certo, o então, Convento da Penha visto também por Vitória. Convento da Penha, nós temos Velha. A visão de Vitória, de Vila Velha e até mesmo de outro município. O Mestre Álvaro também é uma referência não só para a Serra, mas para Vitória. Então, por isso que a paisagem tem que ser tratada no âmbito metropolitano. Assim como a mobilidade, né, porque Vitória é passagem para os outros municípios, e a economia, porque, por exemplo, nós temos a siderúrgica e o porto de Tubarão, no município da Serra,
mas a gente sofre aqui as questões relativas ao meio ambiente, que a é de outro do ar, município. tudo, né? Então, todas as questões são integradas e estão tratadas nesse plano. Sim. Então, essa questão da paisagem também é muito importante que seja tratada no âmbito metropolitano. Certo. Patrícia, como você vê, assim, trabalhar essa questão da paisagem é um grande desafio, né? Sem dúvida, né? Porque as cidades, elas são conhecidas pela sua fisionomia. Sim. E a fisionomia tem uma relação muito estreita com a paisagem. Quando a gente fala de preservar a paisagem, a gente está preservando, na verdade, uma identidade, né? Sim. Então, Vitória é conhecida, né, pelas suas características naturais, né, pela forma de ocupação, inclusive, né, tendo como um pano de fundo e uma estrutura morfológica tão rica, né? Cidade presépio, como ela é conhecida também. Sim. Então, a gente, quando fala de paisagem, a gente está falando desse elemento natural agregado às mudanças, né, ao longo do tempo. E a paisagem também contempla um outro elemento, que é o elemento em movimento, né? Se a gente pensar, o que é a paisagem de Vitória? É uma paisagem de uma cidade portuária. Então, o entrar e sair de navios faz parte também dessa paisagem. Então, quando a gente fala em preservação, a gente está falando de um conjunto de elementos que às vezes nos parece estar estático, né? E não está, porque a cada momento a gente tem uma nova construção. E por ser essa referência de identidade, os planos eles são muito importantes, né? E a efetiva implementação de todos eles. Tanto o plano de preservação da paisagem, né? Porque aí é possível identificar quais são os elementos relevantes nesse processo. Né? O não congelamento da cidade também é importante, né? A gente pensar que a cidade ela é um organismo em constantes mudanças. E identificar efetivamente o que é relevante dentro desse contexto de paisagem urbana, porque nós temos hoje uma relação estreita com a natureza, mas nós temos uma paisagem efetivamente urbana, né, entremeada pelos elementos naturais, sim, dado que é uma região metropolitana, sim, inclusive. Esse ordenamento do crescimento e desenvolvimento deve ter uma base sólida sobre essas áreas de preservação. Né? Agora, o grande desafio é esse conflito, né, entre o interesse privado do proprietário da terra, mercado imobiliário, e a necessidade de preservação de um bem que é de comum interesse da sociedade de uma maneira geral, né? Então, emblemático dessa questão do mercado e da paisagem foi o roteiro do Convento da Penha, que teve que haver uma intervenção do IPHAN, né, no sentido de criar um plano de proteção definir alguns parâmetros das visadas do convento para que ele fosse visto de alguns pontos estratégicos, tanto do município de Vitória como de Vila Velha. Então, sim, alguns instrumentos urbanísticos de legislação são necessários para que possa ter essa continuidade de preservação da paisagem. E o Convento da Penha é bem emblemático dessa situação. E eu acho que também os planos diretores, eu participei mais efetivamente, tem vários planos diretores sendo revisados nesse inteirinho. Vitória, Vila Velha e Cariacica. 3 municípios dos PDMs sendo revisados agora e a questão da paisagem está lá colocada. Então, nós temos todo esse processo também de participação da sociedade nesse sentido. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Voltamos à entrevista com as arquitetas e urbanistas Patrícia Stelzer e Isabela Muniz, falando sobre a paisagem e como trabalhar a questão da paisagem e a relação com o meio ambiente e a qualidade de vida, né, das cidades, né? No caso, a nossa cidade. A gente teve um caso, agora recentemente, emblemático, né, que foi uma discussão dentro do Plano Diretor Urbano de Vitória, que é a questão da Pedra da Gamela, né? Do Itapinambi. E Itapinambi. Você pode situar para a gente? A gente vai mostrar uma imagem também da área para as pessoas enquanto a gente está falando. Então, algumas áreas elas são destacadas dentro da cidade porque essas pedras têm muito, inclusive no próprio plano de Saturno de Brito, né, em relação ao Rabalde, ele faz o traçado das avenidas da Penha e Leitão da Silva, tendo os elementos da paisagem como referência, destaque. Então, assim, com o passar do tempo e até com outros planos diretores de Vitória, no caso estou falando do município de Vitória, o plano diretor de 84 e 94 flexibilizou bem a questão do gabarito. Então, já nessa revisão de 2006 e agora 2017, mas ainda não foi aprovado,
teve uma preocupação maior com a questão do gabarito em relação aos elementos da paisagem. Então, teve uma discussão, tanto da sociedade como o pessoal do conselho, que participa do conselho, e o mercado imobiliário junto, sobre a questão de elevar o gabarito ou não na Pedra da Gabriela e no Tapinambi. Sim. Enfim, na votação do PDU, que foi recente, agora no final de março, nós conseguimos, com uma participação de técnicos e pessoas que se identificam, até a Patrícia participou também, a gente estava lá na época da votação na Câmara, fazendo movimento para que essas pedras fossem preservadas de alguma forma. Então a gente tinha que votar em alguma das situações, com uma proposta do gabarito um pouco menor, que é da Prefeitura de Vitória, e um outro do mercado que elevava mais o gabarito. Então a gente fez toda uma campanha para que se preservasse essa visão, que é muito importante ainda no contexto do município. Sim, e a gente acha que conseguiu, né? Sim. Só falta ainda encaminhar para o prefeito, Luciano. Né? Um debate importante, né? Porque eu me lembro que vendo fotografias, né? Não vivi todo esse período, mas a igreja da matriz da cidade de Vitória, né? A Catedral Metropolitana, era vista por toda a cidade, né? Sim. Ela ficava num monte elevado e se via da Jerônimo Monteiro, que era a principal rua da cidade, né? Da Praça Costa Pereira, da Praça 8. A ocupação histórica, se foi... Né, e aí construíram prédios, começaram a construir prédios, né? Primeiro edifício Açores, depois outros prédios que acabaram obstaculando a visão desse grande patrimônio, né? Aí um patrimônio, no caso, arquitetônico e também com a geomorfologia, né? A cidade alta, né? Sim. Que tinha muitos prédios ali. Pois é, a revitalização do centro histórica, né? É uma questão que já está colocada há 30 anos, desde a época que eu estava me graduando. Então, hoje já existe um plano da paisagem do centro de Vitória, que ele está construído lá na Prefeitura de Vitória. Inclusive, ele foi inserido num novo plano diretor, nessa revisão. Que projeto que agora, na época foi chamado Revitalização do Centro de Vitória. Aconteceu lá nos anos 80, foi uma iniciativa que começou dentro da universidade, né, no Departamento de Arquitetura. E nesses 30 anos tem toda uma trajetória. Mas ainda tem muito a se fazer, praticamente ele não foi efetivado. Mas ele, pelo menos, está sendo colocado dentro do plano diretor. Vamos ver se ele alavanca agora, né? Mas eu me lembro que um dos pontos importantes desse plano era a retirada dos tapumes de frente das construções históricas, né? Teve todo um trabalho que... Essa questão da propaganda, da publicidade, em São Paulo já foi definida pelo município que foram bloqueadas ao longo das avenidas, foi proibido, mas em Vitória ainda não aconteceu, especialmente nessas áreas de interesse, de identidade do município, que é o centro histórico, né? Então, eu espero que seja mais rápido nos próximos anos essa efetivação, mas... alguma coisa foi feita, né, na Praça Costa Pereira, no entorno ali... O Sesc, Glória, as atividades culturais que agora está sendo gradativamente recuperado. Porque o que degrada um centro histórico? A falta de movimento, né? Então, a partir do momento que você esvazia um centro histórico, ele vai ficar mais vulnerável à violência, mais vulnerável... Então, assim, quando você recupera esses movimentos, traz de volta a questão cultural, você está vendo mais o carnaval que está voltando para o centro. Isso é um começo para que se possa depois fazer uma gestão pública mais efetiva para realmente valorizar aquele centro, né, que perdeu muito. Buscando uma ligação até com o que a Isabela está falando, essa ideia de preservação da paisagem, inclusive, ela vai ganhar força a partir do momento do uso, né, um uso ponderado, né, desses espaços. Então, a pedra, por exemplo, né, que foi citada anteriormente, ela é culturalmente utilizada, né? A gente tem manifestações religiosas naquele espaço. Então, a gente tem, além da questão paisagística dele como um elemento importante histórico, desde a origem do projeto 1896, ele está previsto como uma área... 1896? Uma área extremamente importante dentro do projeto do Novo Arrabalde, que engloba toda a região da Praia do Canto até a região de Gurijica, né? Então os limites físicos são mais ou menos esses. E a gente tem uma manifestação de ocupação, uma ocupação que não traz
degradações, né, grandes impactos, né? Então a gente também ponderar essa relação da paisagem com o uso, né? Que o centro de Vitória, por exemplo, ele ganha força na sua revitalização a partir do momento que as manifestações culturais elas têm espaço para ocorrer, né? Então a gente fazer essa ligação também dentro das políticas públicas, né? Dos incentivos que a gente pode dar, né? De uso porque a preservação simplesmente como um elemento congelado, estático e inacessível, né? Muitas vezes ele não resolve. E às vezes a gente caminha na direção oposta, né? Se a gente ocupa de forma desordenada o espaço, a gente acaba se tornando igual a cidades que não têm opção de uma topografia mais atraente, mais bonita, né? E acaba ocultando aquilo que a gente tem de melhor, ficando igual a outras cidades, perdendo justamente a beleza, né? Justamente quando ela fala, quando a Patrícia falou que a paisagem não é estática, ela é dinâmica. Então, assim, porque está tendo sempre... tem até um conceito básico, você tem uma base geomorfológica e tem ações, que é do Milton Santos, né? Ela se desenvolve ações sobre aquele território sem fim, é ilimitada essas ações. Até a questão da mobilidade pode atrapalhar esse potencial paisagístico, porque uma pessoa que vem conhecer a região, ela não consegue se deslocar num período por conta da mobilidade, né? Então, assim, são aspectos que têm que ser tratados de forma paralela. Não tem como se tratar a economia sem tratar da porque eu acho também que a paisagem, se bem cuidada, ela é um ativo econômico. Sim. Porque nós podemos potencializar o turismo da região metropolitana do estado do Espírito Santo, cuidando das nossas paisagens, que são belíssimas. Pequenos parques, reservas. Eu vou dar exemplo do que a gente conversava antes, do Central Park, né? Dentro da cidade de Nova York. As pessoas às vezes saem daqui para andar no Central Park, mas não andam aqui. Né? Quer dizer, é um ambiente, como se diz, domesticado, né? Criado pelo homem. Né? Pois é, então, se você considerar a região metropolitana, a gente, na época, quando trabalhei na questão da região metropolitana com as áreas de uso integradas de uso público, são 31 áreas nos 7 municípios. Por exemplo, Vila Velha deve ter umas 5 áreas de proteção. Então, assim, Vitória também, parques e áreas de proteção. Na Serra, até Fundão, que está no limite do município de Santeira, tem Goiapabaçu, né? Tem uma reserva de 2 Bocas. Então, tem inúmeras áreas aqui que podem ser potencializadas para terem um uso, talvez uma parceria público-privada, né? Para que potencialize. E os planos de manejo, eles têm que ser também sempre revistos. Porque não adianta você ter uma legislação ambiental se você não cuida daquele monumento. Isso é um ponto então, o plano de manejo é fundamental para você definir que tipo de atividade, como vai ser a ocupação no redor. Porque não adianta você congelar aquela paisagem, um monumento, morro, se na ocupação houver uma ocupação imediata no seu entorno. Que, por exemplo, construir um prédio com gabarito alto, do lado de um monumento, uma pedra, você vai danificar aquela... É verdade. Né? Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos ao último bloco da nossa entrevista. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista, conversando sobre paisagens, e aqui na Grande Vitória. Uma outra coisa importante que a gente não pode perder de vista é a orla marítima, né? Quer dizer, nós temos uma ilha com uma orla maravilhosa, temos a orla da Praia da Costa, de Guarapari, que também vai até Guarapari, né? A orla da Serra. Então são praias, são lugares magníficos, né? E que muitas vezes a gente perde a noção da linha de costa. E a Baía de Vitória, né? Que também é linda. A Baía de Vitória também, né? Quer dizer, muita coisa pode ser trabalhada, né? A gente tem exemplos aí em vários lugares do mundo, né? De baías bem trabalhadas, né? Muitas a cidade invadiu e depois foi delineada com algumas obras de contenção e tudo. Aqui a gente pode fazer um pouco de cada coisa, né? Sem dúvida, a Baía de Vitória, ela, né, foi o promotor da ocupação, inclusive, né, da nossa cidade, então tem essa relação histórica muito forte, o Penedo, né, aquele estreitamento que a gente tem na Curva do Saldanha, tudo isso faz parte de uma paisagem muito peculiar, né, da cidade. E por muitos anos essa paisagem foi mais aproximada da população,
em função do transporte aquaviário, por exemplo, né? Que é aquela possibilidade de você perceber essa paisagem de uma forma mais próxima, porque a paisagem ela também trabalha as questões sinestésicas nossas, ou seja, o cheiro do mar faz parte da nossa cultura, né? Então essa aproximação ela também é muito importante, até para conseguir trazer essa percepção do valor que ela tem, né? Então, a aproximação ela é muito importante. E essa característica bastante peculiar dos morros que margeiam, né, do sentido Vila Velha, norte de Vila Velha. A gente tem uma paisagem riquíssima, em parte preservada, ilhas marítimas, né, preservadas ainda. Algumas já foram incorporadas nas áreas de aterro, mas igualmente fazem parte desse cenário, né, urbano que a gente trabalha, que a gente vivencia, né? Então, um aspecto positivo que a gente pode ver é que a gente tem uma abertura visual muito grande para a paisagem e a gente consegue perceber essas mudanças no dia a dia. Ao passar pela terceira ponte, a gente vê o Mestre Álvaro que está lá na serra, então a paisagem ela permeia, né, esse espaço. Verdade, até amplia, né, a nossa capacidade. A terceira ponte, pois é, não é que quando a gente fala, não, todo elemento tem que ser natural. Por exemplo, a terceira ponte é um elemento arquitetônico da engenharia que veio somar a paisagem. Hoje, você tem várias fotografias que inserem a terceira ponte, as pontes são valores culturais e vieram somar a paisagem. Então, nem todo elemento interferente construído pelo homem, e ele é danoso à paisagem. Então, às vezes, ele acrescenta valor. Potencializa e cumpre uma função social, no caso da ponte da mobilidade. Então, esses aspectos a gente tem que saber diferenciar. Agora, uma questão que vocês falaram das águas, e a gente está realmente uma ilha cercada pela Bahia, é a forma de ocupação. Muitas vezes as pessoas vão ocupar, principalmente na função de habitar, áreas que não deveriam ser ocupadas, que estão perto à margem dos rios. Então a gente vai ter os alagamentos na época da chuva. Então, quer dizer, existe uma ocupação sem que aconteça um planejamento a priori, ou uma política pública de habitação efetiva que possa direcionar a forma de ocupação. Até mesmo uma relocalização de determinadas moradias, né, que estão em áreas muito críticas, né, que normalmente em qualquer tipo de enchente elas acabam sendo inundadas, né? Nesse sentido, a questão da recuperação dos corpos d'água e da proteção desses ambientes naturais, ele já tem se mostrado assim, muito efetivos em vários países, né? A Seul, a gente teve a recuperação do rio, né? Então, os corpos d'água, eles devem ser tratados de outra maneira, dentro do ponto de vista do planejamento urbano, porque eles não são simplesmente elementos naturais, eles ponderam as questões de clima da cidade, né? Então, por exemplo, a Avenida Leitão da Silva, a gente tinha um canal que foi coberto, né, recentemente. Então, até que ponto, embora não seja um rio, né, esses elementos naturais contribuem para o microclima, para a utilização, inclusive, né, desses ambientes, melhorando as condições de permanência no ambiente seria urbano. Uma área de drenagem natural dos morros, né, para escoamento das águas. Então, infelizmente, aqui a gente tem uma legislação ambiental e urbana ampla, né, uma das maiores, eu acho. Mas o que acontece é que justamente as áreas como o mangue, que são excluídas do mercado formal de terras, porque eles não podem ser apropriados nem legalmente, você vai fazer um alojamento, ele não vai ser aprovado, então ele acaba sendo ocupado pela população de baixa renda, que não tem muita alternativa em termos de política pública, de programas para poder comprar seu terreno e construir sua casa. Ou eles ocupam essas áreas que são inundáveis, perto de rios e mangues, ou eles vão para áreas bem periféricas, longe do centro, que aí vai causar um ônus também para o poder público, para fazer toda a questão de serviços, de acesso, de infraestrutura. Então, são essas questões que têm que ser melhor trabalhadas a priori no planejamento. Em grande parte também essa questão das políticas públicas, a influência delas dentro das questões ambientais, estão relacionadas à ausência de políticas públicas para a habitação, né, dentro do ambiente já construído. Então, o que a gente percebe são criações de novas áreas de expansão urbana sobre os ambientes naturais, inclusive, se a gente pegar os projetos Minha Casa Minha Vida, né? As áreas são inóspitas, então a gente leva o desenvolvimento para outras áreas, muitas vezes frágeis do ponto de vista ambiental. E alagáveis, inclusive paisagísticos, né? E aí essa paisagem ela vai sendo meio que facilitada a sua ocupação irregular,
dadas essas extensões, inclusive sistema viário, né? Uma vez que a gente abre um sistema viário próximo de um elemento da natureza, eu estou permitindo o acesso. Esse acesso sem um controle, uma fiscalização, ou até um uso adequado, uma definição de uso adequado, ele vai ser posteriormente ocupado de forma irregular. E esse elemento ambiental natural que deveria ser preservado, ele passa a ser ocupado. Né? Então, a gente no município de Linhares tem um exemplo de uma área ocupada pela Minha Casa Minha Vida, que ficou numa área alagada, não foi habitada ainda. É uma das maiores... Na área de inundação do Rio Doce. Bem, nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer a presença de vocês e espero que a gente possa também estar evoluindo nesse processo aí de proteção da paisagem. Né? Aproveitar para falar do meu... Eu tenho um site cidadesepassagens.com.br em que eu discuto as questões relativas às cidades, meio ambiente, uma série de temas ligados às cidades e ao meio ambiente. Quem tiver interesse também, Cidades e Passagens. Eu agradeço a entrevista, estar aqui na TV Ambiental. Agradeço também o convite à TV Ambiental. Gostaria de destacar a importância da nossa participação como cidadãos dentro desse processo de reconhecer a nossa paisagem como algo de valor, né, e defendê-la dentro de todo esse processo de discussão das leis, inclusive da vigilância, né, da nossa cidade. Então, grande parte do que acontece da proteção vem em função de denúncias, né, o que poderia ser mediado por uma ocupação social maior, do ponto de vista de valorização mesmo desses espaços públicos, participação das atividades entre propostas. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Thank you.